Como é que você imagina Deus? Eu imaginava Deus assim. Na casa da minha avó, do meu avô, tinha um quadro que certamente tinha na casa do pastor Sócrates, em que tinha o céu, os dois caminhos, o céu e o inferno, e lá em cima um olhão. Quem teve esse quadro conhece esse quadro? Viu? Só que já se denunciou aí, né? É isso aí. Alguns, Então esse quadro é problemático, né? Porque penso eu que em alguns de nós pode ter inoculado a ideia de um Deus para se ter medo dele, porque ele está de olho. Se você não fizer certo, ele te manda para o inferno. Se você fizer do modo correto, você vai para o céu. Aquilo povoou a minha infância. Eu acho que não é um quadro bom. Desculpem a minha franqueza, hoje, a minha compreensão. Depois, lendo a Bíblia, e eu sempre fui apaixonado pela Bíblia, embora não entendesse, sobretudo a versão corrigida, difícil de entender, eu garoto, quando aprendi a ler aos 9 anos de idade, eu fui formando um retrato de Deus. E agora, com essa experiência de fazer a versão prazer da palavra, o quadro, a imagem se mostra cada vez mais nítida para mim. Qual é o substantivo, se eu pudesse usar, que define quem Deus é? Você vai dizer, bom, à luz do que ele prega, deve ser a palavra graça. Mas não é. É a palavra bondade. Se você olhar para todas as histórias da Bíblia, desde o capítulo 1 da criação, a queda, tudo que você percorrer são testemunhos da bondade de Deus. Então, se eu tivesse um adjetivo e precisasse usar só um para o Deus eterno, eu diria bondoso. Todavia, nem todos nós, por razões as mais variegadas, temos esse retrato inscrito em nossa alma sobre Deus. Concordam comigo? Por isso, e alguns protestam contra mim, mas eu respeito a diversidade de opinião, que eu não gosto daquele antigo hininho da minha infância que dizia, cuidado o olhinho onde pisa. Eu acho que aquilo projeta a imagem de Deus que parece mais um chefe de disciplina quando existia um chefe de disciplina das escolas. Esse olhar de Deus é um olhar de ternura, de bondade, de graça. Porque, irmão, irmã, quando nós estamos em dificuldade, a imagem de um Deus todo poderoso, nesse sentido negativo da palavra, não nos ajuda muito. Que adianta ele ser todo poderoso, mas não ser bondoso? Por exemplo, estou falando de imagens, coisas que nós vamos construindo ao longo de nossa vida, que construíram conosco sobre Deus. E nós precisamos, por isso estou dizendo isso, entronizar. Isto é, colocar no trono, nosso coração, a bondade de Deus. O cristianismo é sobre a bondade de Deus. O Antigo Testamento, embora às vezes não nos pareça, é sobre a bondade de Deus. O Novo Testamento é sobre a bondade de Deus. Uma igreja é sobre a bondade de Deus. Ah, mas se você falar muito de bondade de Deus, o povo abusa. Não é problema meu, é de quem abusou. Importante salientar isso. Eu sempre digo também que entre errar com a graça e a lei, e às vezes erramos com a graça, eu prefiro errar com a graça, porque tem conserto. Mas se eu errar com a lei, não tem conserto.
tem havido histórias lamentáveis daquilo que chamam de abuso espiritual. São histórias tristes, eu mesmo sou testemunha do que as pessoas me dizem, daquilo que ouviram dos seus pastores. Eu até brinquei do primeiro culto, vou repetir porque alguém me mandou uma mensagem, e um casal me contou uma história, que quando se transferiu aqui para a igreja, começou a ouvir as minhas pregações, disse assim: ele não vai bater? Pastor que não usa o cajado para sentar pôr na cabeça do membro, não é um pastor bom. Eles quase foram embora, porque eu não batia. Olha que absurdo, não é? Eu devia ser, aqui não é minha pessoa em questão, eu devia ser a regra, não a exceção. Porque há pastores que só batem, e os que mais fazem sucesso são os que mais batem. Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. Quando Jesus veio, como é que ele começou a pregar? Qual foi o primeiro sermão cujo texto nós temos em parte? Foi quando ele estava na sinagoga em Cafarnaum. E ele fazendo então esses esforços, ele ensinava lá em Cafarnaum. E aí nós encontramos Jesus um dia voltando de Cafarnaum para a sinagoga de Nazaré. Diz o texto bíblico, Isaías, 6, 1 a 2, mas que é também do Evangelho. Era seu costume participar da sinagoga local. Num sábado, ele foi à sinagoga de Nazaré. Na hora da leitura das Escrituras, o dirigente lhe deu para ler um trecho da profecia de Isaías, que é Isaías 61, 1 e 2. Jesus desenrolou o pergaminho em forma de rolo e encontrou a seguinte passagem. Ele tinha todo Isaías para ler, 66 capítulos. Ele leu no capítulo 61. O Espírito Santo do Deus Eterno está sobre mim. Ele me enviou para evangelizar os pobres, anunciar liberdade aos presos, devolver a visão aos cegos e libertar os oprimidos, proclamando assim o tempo da graça do Deus Eterno. Você conhece o final da história, não conhece? O que tentaram fazer com ele naquele dia? Tentaram matá-lo. Como assim? Como é que vão matar alguém que diz essas palavras? Porque essas palavras não se encaixavam na teologia da época. Jesus foi morto, humanamente falando, porque o que ele ensinava não se encaixava na teologia da época. Como assim? Evangelizar os pobres, que são pobres, que são culpados, não trabalham. Como assim? Anunciar a liberdade aos presos, são os bandidos, têm que morrer. Podemos prosseguir. Quando ele prega isso, procuraram matá-lo, e só não o mataram porque ele fugiu. Observem como nós estamos falando de coisas que nos levam, então, a entronizar a bondade do Deus Eterno, levando em conta as mensagens de Jesus. O nosso cristianismo ou é jesuânico, ou é crístico, ou não é cristianismo. Mas por que ele escolheu logo esse? E quando ele faz o sermão da montanha, assim chamado, em Mateus 5, o que ele diz? Que pessoas são felizes, para quem que ele veio? Isso é o cristianismo. Então, eu preciso sempre ter em mente a mensagem de Jesus. Então, eu quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Moisés prosseguiu: acabei de lhes apresentar os mandamentos que o Deus Eterno, o nosso Deus, determinou que fossem ensinados a vocês. Vocês devem cumpri-los na terra em que estão prestes a entrar e dominar.
vocês e seus descendentes terão uma vida longa se forem sempre fiéis ao Deus eterno, nosso Deus, e observarem os mandamentos que Ele lhes determina. Escutem os mandamentos e se esforcem para cumpri-los integralmente. Se fizerem assim, vocês terão uma vida boa, com muitos descendentes, na terra que o Deus eterno, nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês. Terra que produz tudo o que precisam, segundo a promessa feita. Escutem! O Deus eterno, nosso Deus, é o único Deus. Amem sem reservas ao nosso Deus eterno. Amem ao Deus eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Mantenham esses mandamentos hoje proclamados em seus corações. Ensinem esses mandamentos aos seus filhos em todo o tempo, reunidos em casa, andando na rua, na hora de dormir e na hora de acordar. Façam lembretes com eles para que possam ver e ler quando quiserem. Colhem esses mandamentos em vários pontos da casa para que sejam sempre vistos e lembrados. Mestre da pedagogia, professores temos aqui, sabem como essas coisas funcionam. Por isso eu disse que nós podemos entronizar a bondade de Deus a partir dos ensinos de Jesus. Mas, em segundo lugar, entronize a bondade de Deus conhecendo as promessas dele, mas sem esquecer os seus mandamentos. Nós amamos as promessas de Deus, mas são mesmo para ser amadas, mas também os mandamentos, as advertências, de igual modo devemos entronizá-los. Precisamos ler a palavra de Deus, conhecer, guardar as promessas. O verso que li, um deles diz: vocês e seus descendentes terão uma vida longa se forem fiéis ao Deus eterno, o nosso Deus, e observarem os mandamentos que Ele lhes determina. Ouvimos as palavras de Jesus e as entronizamos. Conhecemos as promessas e os mandamentos de Deus e os entronizamos. E ao fazermos isso, nós entronizamos a bondade de Deus. E o texto nos diz ainda: entronize a bondade do Deus eterno, amando-o sem reservas. Irmãos, é muito interessante quando nós lidamos com os seres humanos, alguns que nos agradam, nós dizemos: fulano de tal é tão bacana, é tão legal. Outros que são mais desagradáveis, a gente tem que conviver, tem que se encontrar. Não é assim que a gente faz, a gente processa desse modo. E eu fico pensando, como é que Deus olha para nós? O Alceni é um cara esforçado, um cara legal, meu amigo Alceni. Mas o Israel, Deus olha para mim, esse aí não é tão esforçado assim, eu tenho que suportar. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui para dizer que o Deus eterno nos ama a todos nós. Ele nos ama sem reservas. Com isso estou dizendo o seguinte: Ele ama quem é bonzinho, Ele ama quem é malzinho, se podemos assim dizer. Eu sei que isso às vezes não se encaixa na teologia de muitas pessoas. Que para muitas pessoas Deus ama os bons e suporta os maus. Bem, se fosse assim, quem de nós seria amado, né? Se fosse com base no nosso mérito. Ele nos ama a todos e nos convida a amá-lo também sem reservas. Quando Ele me abençoar, eu direi: ó Deus, Tu és bondoso e eu te amo. Mas quando eu orar e não receber o que eu quero, eu digo: ó Deus, como eu te amo. Não é verdade? Por isso, Moisés nos diz assim: ame sem reservas ao nosso Deus, não por aquilo que Ele fez, não por causa de sua bondade, mas por causa do que Ele é. E ame, Jesus cita esse texto, de todo o seu coração.
de toda a sua alma e com todas as suas forças. Você sabe o que está dizendo? É uma repetição de palavras com o mesmo significado para nos mostrar a intensidade com a qual nós devemos amar. E ao fazer isso, nós entronizamos a bondade de Deus. Quarto lugar, entronize a bondade do Deus eterno, ensinando a sua palavra a você mesmo. E aos seus descendentes. Nós, pastores, sempre temos a seguinte frase, não é? São as pessoas que nós utilizamos. Pregue primeiro para você mesmo. Com isso quero dizer que cada um de nós tem que pregar primeiro para si mesmo. Não posso pregar para os outros aquilo que eu não preguei para mim, aquilo que não faz parte da minha vida. É disso que está dizendo. Amar sem reservas nos leva, então, a ensinar essa palavra. Mas eu não li lá, estou agora na situação A ou B, mas eu não li que Deus não muda. Eu não ouvi e concordei que o mesmo Deus que fez no passado faz também no presente. Eu tenho que dizer isso para mim mesmo. Então, eu vou dizer para outras pessoas. E aí ele nos diz assim: mantenham esses mandamentos hoje proclamados em seus corações. Bom, nós sabemos que nosso coração tem um monte de coisa. Tem trabalho, tem política, tem diversão, tem Big Brother, tem WhatsApp, tem um monte de coisa dentro do nosso coração. Estamos falando a verdade, não estamos inventando nada. É a verdade, é isso mesmo. E qual o lugar nesse nosso coração que os mandamentos ocupam? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Mas não é uma pergunta abstrata, é uma pergunta concreta. Não é? Eu já algumas vezes mencionei essa frase. Fulano de tal é um homem, fulano de tal é uma mulher de oração. Mas e a agenda dessa pessoa? Quantos minutos ou tempo tem de oração? Por exemplo, só ilustrar. Eu amo a palavra de Deus. Nossa, a palavra de Deus é tudo para mim. Mas quanto tempo eu dedico por dia para ler? Mantenha essas palavras no seu coração. E aí eu fico pensando, como vamos fazer isso, né? Como vamos tornar isso real? E o texto prossegue assim: ensinem esses mandamentos aos seus filhos em todo o tempo, reunidos em casa, andando na rua, na hora de dormir e na hora de acordar. Façam lembretes com eles para que possam ver e ler quando quiserem. Colhem esses mandamentos em vários pontos da casa para que sejam sempre vistos e lembrados. Aqui o Moisés, o profeta, ele era um profeta, deu a dica pedagógica completa. Eu quero então sugerir que nós devemos criar oportunidades para que esses mandamentos proclamados na palavra de Deus sejam lembrados. E aqui eu sei que alguns de nós que nascemos na fé cristã, em alguma igreja cristã, tivemos hábitos e alguns não tivemos. Uma vez batizamos aqui uma irmã que era descendente de uma pessoa aqui da igreja há muitos anos. Eu perguntei: onde é que você aprendeu sobre o Evangelho? Eu nunca aprendi. Onde é que você aprendeu sobre o Evangelho? Nunca aprendi. Eu só aprendi no Colégio Batista, quando eu fui aluna lá. E quando eu tive uma dificuldade, me lembrei daqueles ensinos e procurei aqui a igreja, porque nós fazemos cultos aqui nessa igreja. Não aprendeu nada, segundo ela, da fé em casa. Eu fiz essa pergunta via WhatsApp, na comunidade, e algumas pessoas me responderam. E aí eu vou ler aqui alguns desses hábitos, dessas práticas de alguns irmãos participantes aqui conosco, sem os nomear. Um ou uma escreveu: gosto, foi uma.
gosto de escrever no espelho do banheiro versículos com promessas para meus filhos lerem. Não é? Porque no espelho não tem celular na mão. Tem, né? Pentear o cabelo, escovar os dentes, não tem distração, a não ser essa que já é mecânica. Aí ele lê lá um versículo. É um jeito. Eu sei que você tem o seu jeito. Outra pessoa disse o seguinte: eu tenho o hábito de fazer minha devocional quase todos os dias e fico comentando o que li e buscando o entendimento de quem está em casa. Comentamos na hora do almoço de domingo, a única refeição que conseguimos e às vezes fazemos juntos. Pergunto o que o pastor falou na igreja que congrego e compartilho o que escutei na EBD e na pregação. Envio versículos e músicas que acredito que tenha conteúdo no WhatsApp pela manhã dos meus filhos. É um hábito que essa pessoa procura formular e fala aqui com toda sinceridade. A gente lá não tem como se reunir todos os dias. Cada um tem a sua vida, já são adultos, no caso dessa pessoa aqui. Mas no domingo a gente não almoça junto, então vai ser a minha chance. E eu, então, olha, hoje na igreja, o professor da escola falou isso, o fulano, o pastor falou isso, aquilo, e vamos conversando sobre aquilo. É a maneira que ela encontrou de colocar em prática o ensino de Moisés. Outra pessoa compartilhou assim: lá em casa sempre tivemos o hábito de fazer um momento de culto em família diariamente. E um dos momentos do culto era o de falar os versículos bíblicos que tínhamos decorado. E o desafio era que a cada semana acrescentássemos mais versículos. E assim íamos aprendendo a guardar os mandamentos e meditar neles durante a semana. Certamente, não é? A gente lê aquele versículo que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for grande não vai se esquecer dele, conforme a versão. Eu creio nesse versículo. Às vezes o menino ou a menina não anda pelo caminho que aprendeu, mas o versículo está lá. Eu vou ler um testemunho aqui sobre isso. Diz a pessoa: no tempo em que o meu filho estava envolvido com drogas e tráfico de drogas e pichava prédios, seu quarto tinha uma parede toda pichada, horrorosa. Nela escrevi, sem capricho na letra, Jeremias 21, 11, bem na altura em que seus olhos leriam quando deitado. Hoje é o verso do coração dele e da esposa. E lembra que liam quando deitados aqui em casa. Não importa como, a Bíblia é viva e eficaz. É uma história muito bonita, que temos o drama e esse caminho. E o verso 29, 11 é o seguinte na versão tradicional: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou, na prazer da palavra, já está planejado para que tudo dê certo para vocês. Eu lhes desejo o bem e não o mal. Eu farei com que o futuro de vocês seja cheio de esperança. Vou ler mais uma ou outra menção. Temos alguns hábitos. Decoramos os versículos, oramos sempre por todos os motivos, procurando levá-los a amar a igreja e os seus pastores, os professores de escola bíblica. Fazemos isso com toda a frequência possível. E eu quero terminar, que foi o primeiro que eu recebi, foi a seguinte: eu coloco recadinhos, mãe de adolescentes essa, eu coloco recadinhos na lancheira, ou na agenda da escola. Eu escrevi: eu te amo, bom lanche, Deus te abençoe, escolha um salmo, um provérbio. E ela terminou assim: são pequenos bilhetinhos que geram grandes impactos. Bem, eu mencionei aqui, os judeus criaram um sistema, não é? Testeira, orla, um sistema para que isso acontecesse. Não é prático em nossos dias, mas nós podemos fazer do nosso jeito. O importante é que nós nos lembremos para nós mesmos, não é? E nos lembremos para os outros. Eu sei que você tem imã de geladeira com versículo,
né? Eu sei que você tem pano de prato bordado com versículo. Irmão, vou lhe dizer uma coisa, lá em casa tem. Aquele versículo não quer me dizer nada. Hoje. Mas amanhã eu preciso dele. Ele me diz tudo que eu precisava ouvir naquele dia. Mas ele está ali há quantos anos aquele versículo, aquele pano de prato? Não muitos, pano de prato envelhece, é claro, né? Mas está ali. Aí eu estou passando por ali, na minha vida está assim, com pensamento, uma reflexão. Aí eu leio aquele versículo. É isso que estou dizendo. Então, eu quero voltar ao meu título, que é tudo e unicamente o que eu quero. Entronize a bondade do Deus eterno. Como você vai fazer, ou como você já faz, é o seu jeito. O importante é que você faça. Mal comparando, se você ficar lendo aqueles versículos, e alguns bem duros, é como você ver programa de televisão de crime. Faz bem? Você nem sai à rua. O crime está demais, nem vou sair à rua. Um crime que aconteceu lá no Canadá, eu não saio à rua, porque eu fico confuso. De igual modo, vamos pensar que nós podemos entronizar a bondade de Deus. Eu estou numa grande dificuldade, mas Deus é bom. Pode ser uma mera frase. Mas pode ser que tenha um dia que essa frase vire a nossa vida de cabeça para baixo para o melhor. A Bíblia foi escrita para nos ajudar a entronizar a bondade de Deus. Não aceite outra teologia, porque é falsa, é pagã, que não essa. Ou Deus não nos ama? E ele foi escrevendo esses textos, eles vão dizendo, vocês vão reconhecer que eu sou o bondoso. Vocês não estão vendo, mas vocês vão ver. É toda a história da Bíblia que culminou então com a chegada de Jesus, em que a bondade de Deus se manifestou de maneira absoluta. Jesus é a bondade de Deus de modo absoluto, sem reservas. Então, vou recapitular. Primeiro, entronize a bondade do Deus eterno, conhecendo a primeira e surpreendente mensagem pública de Jesus. O Espírito Santo, Deus eterno, está sobre mim. Ele me enviou para evangelizar os pobres, anunciar a liberdade aos presos, devolver a visão aos cegos, libertar os oprimidos, proclamando assim o tempo da graça do Deus eterno. Jesus já veio. Ele não virá, ele já veio. Ele virá uma segunda vez, ele já veio. Ele já anunciou tudo isso. Segundo, entronize a bondade do Deus eterno, conhecendo e guardando as suas promessas, mas sem esquecer os seus mandamentos. Terceiro, entronize a bondade de Deus ensinando sua palavra, primeiramente a você, e depois aos outros. Entronize a bondade de Deus, amando-o sem reservas. Então, quero me repetir desde que eu comecei. Entronize a bondade de Deus. Abra o seu coração e põe ali um trono, o trono da bondade de Deus. A partir desse trono se irradiam todas as bênçãos que Ele tem para nós. Começando por essa entronização dessa bondade. Desejo, meu irmão, minha irmã, que essa palavra muito simples, repetitiva, tudo de propósito, que você saia daqui dizendo o seguinte: eu preciso entronizar a bondade de Deus. Estarei feliz da vida. Se você que já faz isso, continuar a fazê-lo. Se você tinha algumas reservas e dúvidas, jogue-as fora e fique só com a bondade de Deus. Vamos cantar um hino que nos diz exatamente isso. Não estava preparado esse hino, viu, gente?
mas o pessoal aqui é bom e nessa igreja o pessoal faz ao vivo. Mas você vai cantar e vai suplantar a voz do pastor André, vai ficar muito melhor. E não, a Melissa é fora de série. Eu nem ousaria essa brincadeira com ela, não é? Eu não vou cantar, não sei voz baixa aqui sem microfone, porque eu quero que você se lembre da bondade de Deus, não da maldade da minha voz. Vamos lá então. Aí temos mais uma aqui, fera. Então vamos lá, um bom sentido de fera.